É bem verdade que o técnico Mano Menezes tem retornos importantes para a partida contra o Santos, válida pelo Campeonato Brasileiro nesse sábado lá na Vila Belmiro. Mas Rodrigo Moledo e Pedro Henrique ampliam os desfalques do Colorado na busca por mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o ataque do Internacional vai ser controverso lá na Vila Famosa. E no Rio de Janeiro, meu amigo, o Flamengo agora vem com tudo para cima de um dos jogadores que o Internacional quer ter ao final da temporada. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, tudo certo, tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube que tá indo para Santos, né? Tá indo para São Paulo enfrentar o Santos na Vila Belmiro, 21 horas deste sábado, por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional que nesse momento tem 10 pontos, está em 13º na competição e precisa continuar pontuando para dar uma subidinha na tabela, né? Pode chegar ali entre 7º e 9º lugar e aí, continuar tentando a sua vaga no G4. Vaga no G4 que inclusive é a meta do Inter em termos de orçamento, né? A gente falou sobre isso. Lembra? Aqui em cima, ao longo aí ontem, né, da última quinta-feira, de quanto o Inter perdeu, né, em termos de desclassificações e tal, nas questões orçamentárias. Mas então, Campeonato Brasileiro, G4 e Libertadores agora, quartas de final. Ainda tem então 2, vamos dizer assim, rodadas da competição na Sul-Americana, né, da Copa América, né, da Copa Libertadores da América, para a gente buscar essa questão aí financeira. Vamos falar rapidinho, então, a lista de relacionados está aqui. Lista de relacionados divulgada pelo Internacional com algumas novidades, né? O Alan Patrick está de volta, Gabriel Barros está de volta, o Bustos finalmente também já melhorou da questão do tornozelo, também o Rômulo, né, lateral direito, que aí agora a gente vai também falar sobre isso, e o Luiz Adriano, que também agora recuperou, né, a questão da concussão, da batida na cabeça no jogo lá contra o Bahia. Tem algumas controvérsias, né, algumas coisas controversas para a gente conversar, porque olha só, a tendência é que o Luiz Adriano assuma a titularidade novamente. O Luca não vai continuar ou não vai ganhar sequência. E aí eu conversei com algumas pessoas para tentar entender por quê. Porque se o Luca foi bem no jogo contra o América, chegou a sofrer o pênalti, né, que deu o 3º gol do Inter. Teve até elogios do Mano Menezes em alguns momentos na coletiva. Por que não, então, né, seguir, já que o Inter tem dado bastante minutagem para os jovens, como o próprio Mano Menezes falou? Aí as pessoas me disseram o seguinte: Ernest, também tem uma coisa no futebol que é o respeito e a imposição do respeito. O Luiz Adriano é um cara campeão, é um cara conhecido no mundo do futebol, é um cara que todo mundo sabe que mesmo um pouco mais velho e mesmo em má fase, tem que ficar de olho, não dá para deixar solto, né, no campo, que qualquer bola ele pode resolver, e até num mano a mano também a questão de, não posso me jogar, o Luiz Adriano tá aqui, eu tenho que ter no mínimo um cara para ficar na sobra, né, quando tem a marcação em cima do Luiz Adriano. Muito diferente, por exemplo, do Luca, do próprio alemão, né, que não está numa boa fase, então faria essa diferença no campo. Papo que me deram de quem, né, tá lá dentro do vestiário, papo que me deram de quem já jogou bola ou que acompanha, vamos dizer assim, o mundo da bola. Estou tentando passar para vocês esse entendimento em cima do porquê o Luiz Adriano volta de titular. Outro cara que a gente vai perder, né, muito, é o John, que mesmo sendo batido, né, no América Mineiro, mesmo sendo batido no jogo lá na Venezuela contra o Metropolitanos, também, né, tem feito ótimos jogos e tem dado uma segurança para a defesa colorada. E aí, a partir disso, a gente entra com o Kehler no gol, que é aquele cara que estava um pouco mais contestado pela torcida, estava numa fase não tão boa, né? Quase sempre que a bola vai no gol, acaba tomando. E aí,
Claro, eu também acho que é uma questão até defensiva no geral, né? O Kehler não falhou, entre aspas, mas estava começando a ter aquela pecha de chama-gol, né? Bateu, levou. Né? Então, o Internacional volta com o Kehler no gol. Tem uma expectativa de time, tá? Eu vou tentar trazer para vocês aqui. Kehler, o Rômulo, Vitão, o Nico e o René. E aí aqui é a grande questão, tá? Porque tem o Baralhas e o Johnny abrindo o meio-campo ou o Baralhas e o Depena abrindo o meio-campo. Mas ambos, os três, vão ser titulares. Porque é Baralhas, Depena, Johnny, Alan Patrick, Wanderson e Luiz Adriano. Esse é o meio-campo para frente do Internacional, ou pelo menos a tendência de meio-campo do Internacional agora no jogo contra o Santos, 21 horas lá na Vila. São 6 os desfalques, né? Então, a gente vai pegar o Moledo, tá fora por desgaste, Pedro Henrique, dor no tornozelo, o Campanharo, terceiro cartão amarelo, o quarto é o John, porque pertence ao Santos, não pode jogar, e os outros dois que completam estão no departamento médico ainda, né? Que é o Gabriel Mercado e o Maurício. Então, esses 6 desfalques que o Mano Menezes tem aí para essa partida importantíssima, né, do Campeonato Brasileiro. Gente, para a gente terminar, eu quero falar sobre o Bruno Mendes e o Flamengo. Porque assim, o Bruno Mendes, ele não está se acertando com o Corinthians, ele não está ajeitando a possível... Vamos dizer assim, está muito próximo de ele não renovar, muito mais de ele não renovar com o Corinthians e sair do Itaquerão, né? Sair de Itaquera, sair do time paulista, do que ele renovar seu contrato. O contrato dele vai até o final do ano agora. O Inter estava de olho, o Inter estava conversando com ele, acertou bases salariais e tal, e meio que estava esperando chegar o meio do ano para assinar o pré-contrato que ele pode, né? Daí os 6 meses já chega aqui, então, em dezembro. Só que o Flamengo foi lá no Corinthians e disse assim, eu quero comprar o Bruno Mendes. Eu não quero só pegar ele pelo pré-contrato. E aí que pode ser uma questão prejudicial para o Internacional, né? Porque daí, de repente, se o Corinthians quiser vender ou trocar jogadores com o Flamengo, daí o Internacional, nesse sentido, sairia perdendo. Porque é óbvio, né, que se o Corinthians troca um jogador com o Flamengo e o Bruno Mendes vai querer jogar no Flamengo, meio óbvio também, pela questão do tamanho do Flamengo, que é um time do tamanho do Inter. Então, esse pode ser um dificultador. O Flamengo, de repente, poderia ganhar dinheiro, o Corinthians, melhor dizendo, poderia ganhar dinheiro também, né? Então, obviamente, faria essa negociação agora no meio do ano. Para o Internacional, vai restar esperar. Vai restar esperar por quê? Porque não tem por que o Inter botar dinheiro no Corinthians, isso não é nem um pouco producente, e da mesma forma, as coisas já estão acertadas com o Bruno se ele não fechar com o Corinthians e não fechar com o Flamengo, no sentido de troca dos clubes, né? Então, essa aí pode ser mais uma novela, né? Se não foi, não só a do Cuejar aí agora também, na questão do Corinthians em cima, tem essa questão do Flamengo em cima do Bruno Mendes, e aí tem algumas dificuldades pro Internacional também. Se tu chegou até aqui, vou te agradecer demais, vou te pedir, deixa teu like, cara, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto. Vamos tentar bater a meta, no final do mês agora seria 30 mil inscritos. Será que a gente consegue? Vamos lá. De passinho, de formiguinha, né? A gente consegue sim. E outra, não te esquece que a KTO tá te esperando lá com o cupom Ernest, ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!